Bom dia, eu comecei o tratamento com Xolair no mês de março de 2024. A primeira dose foi um sucesso, não tive mais as reações. Porém, deveria ter tomado a segunda dose no dia 22/4, então o plano não conseguiu comprar a medicação, ficou em falta. Ontem, dia 6 de maio, que consegui tomar a segunda dose, porém não foi eficaz como na primeira dose. Hoje amanheci tomada de urticária e com o rosto totalmente inchado. Parece que não tomei a medicação. É chato isso, né? Será que se faltar mais uma vez essa medicação, o tratamento não será válido? Então, deixa eu te falar. O Xolair a gente costuma manter o antihistamínico, tá? A gente faz o Xolair e faz o antihistamínico. Você manteve o antihistamínico? Porque o uso do antihistamínico vai manter a estabilização do quadro clínico. Acho que valeria a pena você conversar com o seu médico, lembrando que esse espaço não é para consulta médica. Eu tenho que falar isso toda hora, pessoal, porque são vários cortes e às vezes vai um corte desse. O colega, o médico está dando consulta pelo YouTube. Não é isso, tá? Aqui a gente está dando um norte de orientação. Só, e sempre orientando vocês buscarem o médico assistente para que ele possa moderar essas informações. Aqui é só um bate-papo, para que vocês melhorem os seus conhecimentos gerais, tá bom? Eu não quero em nenhum momento substituir por consulta, mas o Xolair, ele pode ser usado e muitas das vezes deve ser usado junto com o antihistamínico enquanto você estiver utilizando ele. Então, conversa com o seu médico para retorno desse antihistamínico. Lembrando que o antihistamínico você pode até quadruplicar a dose, tá? E utilizar um antihistamínico de segunda geração, que é um antihistamínico que tem efeito menos sedativo e tem também menos efeitos colaterais, tá bom? Chamados antihistamínicos, antialérgicos, antihistamínicos de segunda geração, tá bom? Espero ter te ajudado. E se o edema da glote foi causado por bradicinina, o que fazer se a adrenalina não funciona? Tenho uma filha de 3 anos que está sendo investigada com essa patologia, já vai fazer 2 meses, está inchada, edema na face, abdômen, pés, pernas, tudo inchado. Meu medo é ir para a laringe, não ter o recurso necessário. Então, deixa eu explicar para você. Na crise, enquanto não tem o diagnóstico, é emergência, e tem 3 opções, né? Você pode fazer a transfusão de plasma fresco. A grande maioria das emergências é o que vai ter, tá? Isso se tiver, né? Às vezes não tem também, mas é transfusão de plasma fresco. E porque o plasma fresco tem o inibidor de esterase ali dentro e ele vai agindo no corpo, né? Mesmo de forma lenta. A segunda opção é justamente a utilização do próprio inibidor de esterase. Pode ser feito. E a terceira opção é icatibanto, que é um bloqueador do receptor de bradicinina, tá? Mas assim, o mais comum realmente que é feito nas grandes emergências aqui do Brasil, a transfusão de plasma fresco, não tem o que fazer. Se não tiver plasma fresco, tem que ter um cirurgião na hora, ou às vezes um médico para fazer uma intervenção cirúrgica, e fazer qualquer médico sabe fazer uma cricotireotomia, né? Que é fazer um orifício de urgência para que o paciente consiga respirar. E depois um cirurgião ele faria uma traqueostomia, que é uma coisa mais permanente, né? Para que o paciente então respire com mais facilidade. Então qualquer médico tem essa prerrogativa de fazer uma cricotireotomia, que é um pequeno orifício, e o cirurgião faria uma traqueostomia. Se o paciente já tem um diagnóstico definido, aí você tem algumas opções, né? Hoje o que a gente usa muito é o lanadelumab, que é o Takhzyro, que é um anticorpo monoclonal anti-calicreína. Aqui, pessoal, aqui não é nada bonitinho, eu vou puxando toda a minha cabeça. Então, existe o que faz com que haja um aumento na produção de bradicinina é justamente o sistema calicreína-bradicinina. Então, quanto mais calicreína você tiver, mais bradicinina você produz. Então, esse lanadelumab, o Takhzyro, ele bloqueia, por assim dizer, a calicreína. Então, ele tem sido muito bem utilizado como medicação preventiva. Cronicamente, você pode usar ele uma vez por mês, né, e fica livre daquilo ali, não tem mais aquelas crises, ou se tiver, as crises vêm com menos intensidade. Tá bom? Muito obrigado pela sua pergunta, excelente. Doutor, a partir dos 9 minutos e 17 segundos, o senhor fala da questão da constante exposição ao alérgeno, que pode levar a uma alta de adrenalina no corpo. Sendo assim, me surgiu uma dúvida. Será que muitos casos de ansiedade têm como causa primária uma alergia maltratada? Muito bem falado isso aí. Que em decorrência da descarga contínua de adrenalina possa gerar o quadro?
Estou dizendo que o pessoal aqui que frequenta a gente aqui é gente inteligente. Pesquisei sobre o assunto na internet, mas só obtive respostas sobre a alergia causada pela ansiedade. Não o contrário, que é minha dúvida. Sim, pode ser uma das causas, sim. Como a gente está sempre liberando adrenalina para contrapor excesso de histamina e cortisol também, então o próprio cortisol ele age nos receptores cerebrais, né, de regiões cerebrais ligadas à ansiedade. Vou até te contar aqui um caso que a gente sempre fala sobre os efeitos epigenéticos na ansiedade. Então foi feito um estudo científico com judeus que sofreram o genocídio do Holocausto. Os descendentes deles, não os judeus, né, mas os descendentes deles, pessoas que sobreviveram ao Holocausto ou que não passaram pelo Holocausto, mas foram concebidos após os seus pais terem passado por aqueles horrores. E os parentes, por exemplo, irmãos, parentes diretos, que nasceram antes do Holocausto, e que tem uma diferença pequena, talvez de 10 anos, ou parentes próximos que não passaram pelo Holocausto, que os pais não passaram pelo Holocausto. Então, os filhos daqueles que passaram pelo Holocausto vão ter muito mais problemas psiquiátricos de ansiedade, de depressão, de distúrbios bipolares e tudo o que você imaginar, do que os filhos daqueles que não passaram, entende? Então, certamente, um ambiente tóxico, ele é um ambiente de estresse, e nesse caso a gente está relatando o extremo do estresse, né? Porque isso é uma coisa inimaginável na história humana, né? Esses genocídios que os armênios passaram, que os judeus passaram, que os Tutsi em Ruanda passaram, que muita gente passa ainda, que minorias religiosas passam, tanto muçulmanas quanto cristãos passam. Ou seja, essas coisas loucas do ser humano, né? Então, essas pessoas que sofrem essa situação extrema têm muitos problemas. Então, falando da questão neurológica. Da questão alérgica, em tese, sim. Também esse excesso de adrenalina, cortisol, que é liberado para contrapor a adrenalina, o paciente entra numa crise de asma, entra numa crise de rinite, aí o corpo tenta modular aquilo, e isso vai afetar. Vai afetar. E a questão também do paciente dormir mal durante a noite, né? A gente sabe que a qualidade do sono, ela depende muito da boa respiração que você tem durante a noite. Para que você alcance os níveis mais profundos do sono, você já faz REM, Rapid Eye Movement, né? Movimentos oculares repetitivos, né? Quando você começa a movimentar os olhos, você precisa respirar bem. Você precisa ter uma boa oxigenação do seu corpo. Se você não tiver uma boa oxigenação, você não consegue aprofundar adequadamente o sono. Então, isso faz com que você desenvolva um quadro de ansiedade crônica, por dificuldade de dormir também. Então, a alergia não só essa questão da adrenalina, mas também a questão da própria qualidade de vida que a alergia retira de você. Tá bom?